Aqui, ok. Então, nós vamos passar ao nosso estudo. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus nesta noite. Lá no Evangelho, no livro dos Salmos, o Salmo 19, os versículos 7 até o final do capítulo, do Salmo 19, né? O Salmo não tem capítulo. Salmo 19, do versículo 7 até o 14. A palavra de Deus nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas, e também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras do meu meditar, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe. Pai bendito, nós pedimos a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ensine a tua verdade, para que possamos nela, firmados, glorificar o teu nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos falando a respeito deste tema, discipulando com a Bíblia, um manual para ler as Escrituras juntos. Então, eu queria destacar por algumas quintas-feiras a compreensão desta importância de usar a Bíblia como instrumento de discipulado, né? Então, é isso que nós estamos trabalhando, e eu queria dar continuidade falando um pouquinho mais a respeito desse tema. Para isso, vamos recapitular um pouquinho do que nós já falamos. O tema é esse livro aqui, Discipulando com a Bíblia, publicado pela editora Fiel, né, do David Elm. Né? Se você puder adquirir esse livro, vale a pena depois você adquirir. Ele está em torno de R$20, mais ou menos isso aí, R$20, R$22, se não me falha a memória. Não estou ganhando nada com o livro, não, né? Mas é um material agradável, de fácil leitura, e eu quis compartilhar aquilo que eu li nesse livro com os irmãos, para que a gente pudesse estar crescendo aí no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Então, vamos recordar um pouquinho do que nós falamos, né? Então, discipulando com a Bíblia, um manual para ler as Escrituras juntos. O que vocês entenderam do nosso último encontro, do que é a leitura bíblica em duplas? Né? Não tenham medo de participar aí. O que vocês aprenderam aí? O que é a leitura bíblica em duplas? Pergunta simples. Alguém gostaria de se habilitar e responder? Pastor, para ser sincero, eu não lembro. Então vamos recordando aqui. É o compartilhar, é o você crescer junto, é ler com a outra pessoa e crescer junto. Sim, é ler a Bíblia com alguém. Né? A ideia e o objetivo do nosso estudo é incentivá-lo que você use a Bíblia como uma ferramenta para produzir a fé,
o crescimento e o amadurecimento, como nós vamos ver. Uma outra pergunta que surge: por que alguém poderia fazer isso? Por que fazer isso? Qual é a importância da gente sentar com alguém para ler a Bíblia? Tem algum valor ou não tem nenhum valor? Nós falamos um pouquinho a respeito disso, mas eu vou enfatizar ainda a respeito dessa questão. Quem gostaria de compartilhar? Qual é o benefício de se fazer isso? O que nós podemos tirar de proveito? O Wesley já falou um pouquinho até. É isso mesmo. A troca de Divulgar o ideias, evangelho, né, pastor? crescer junto. Crescimento. Aprender. Divulgar o evangelho. Divulgar o evangelho. Né? Edificação. A edificação. Oi? E seríamos também uns missionários, né? Sim, sim. Né? Então, veja só, eu alistei aqui a leitura bíblica em dupla, ela nos oferece algumas coisas. Primeiro, há um fator aqui que eu acho muito interessante. Quando eu compartilho a palavra com alguém, eu tenho a oportunidade de desenvolver com essa outra pessoa uma amizade verdadeira, porque não só a gente vai ler a Bíblia juntos, mas a gente vai orar, compartilhar as nossas necessidades, ter a oportunidade de desenvolver uma amizade, um relacionamento, né, que é fundamental para a vida cristã. Às vezes, isso nem sempre é possível lá nas nossas reuniões na igreja. A gente vai para o culto, para a escola dominical, obviamente a gente tem a oportunidade de trocar algumas informações, de conhecer um pouquinho, mas quando nós dedicamos um tempinho para, junto com alguém, ler a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com essa pessoa, de aprofundar a nossa amizade e produzir um relacionamento saudável na vida cristã. Eu acho que isso é fundamental. Afinal de contas, a gente tem que entender que discipulado consiste na ideia de relacionamento. Quando nós olhamos para o Evangelho, Jesus chamou algumas pessoas para estarem com ele. Então, para relacionar-se. Cristianismo é um relacionamento que nós desfrutamos com Cristo. E esse relacionamento se estende àqueles que têm em comum a Cristo, de maneira que a gente possa desenvolver e ainda mais uma amizade autêntica e verdadeira, que vai ser importantíssimo na vida cristã, no fortalecimento da nossa fé. Então, aí já vem o segundo aspecto que eu enumero aqui, que é a oportunidade de crescimento mútuo. Então, não só eu fortaleço os nossos laços de amizade, mas eu tenho a oportunidade de proporcionar o crescimento. Aliás, a Bíblia nos diz isso, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. E isso implica em crescimento, em fortalecimento, em amadurecimento da nossa fé. E nós sabemos que isso acontece à medida que nós buscamos na palavra de Deus aquilo que é necessário para fortalecimento da nossa fé. E há um outro aspecto que vocês também mencionaram, lembraram muito bem, que é a oportunidade de levar pessoas a conhecerem a Cristo e a sua salvação. Tá? Lembram-se que no nosso último estudo, nós falamos que nós poderíamos desenvolver a leitura bíblica com alguém que não é cristão. E aí a gente teria a oportunidade de levar essa pessoa a conhecer a Cristo, conhecer a sua palavra, e de maneira que ela pudesse alcançar a salvação que há em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que é a palavra de Deus que nos torna aptos para obter esta salvação por meio da compreensão da revelação de Deus. Daí a importância de nós termos uma vida de leitura não só
para o nosso próprio crescimento individual, mas tendo a oportunidade de também desenvolver o discipulado com a leitura da palavra de Deus, né? E você pode começar desenvolver esta prática, você não precisa ir muito longe, você pode começar com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, e separar pelo menos uma vez na semana para juntos compartilharem a palavra de Deus e se aprofundarem. Olha só que maravilha também, um benefício maravilhoso no relacionamento conjugal. À medida que você compartilha desta palavra, você tem a oportunidade de aprofundar o relacionamento conjugal. Isso fortalece a vida familiar, a vida conjugal. É uma outra característica, uma grande importância de tratarmos esta questão. Talvez a grande dificuldade que nós tenhamos é acharmos que nós não temos o conhecimento necessário para fazermos isso. Essa é a desculpa que geralmente a gente dá. Eu não conheço a Bíblia tão bem para poder compartilhar com alguém esta palavra. Então, vamos ver. Olha o que o autor do livro ele coloca. Imagine se todos os cristãos, como parte normal do seu discipulado, fossem envolvidos numa rede de leitura bíblica regular, não somente aprofundando-se na palavra em particular, mas lendo-a com seus filhos antes de dormirem, com seu cônjuge durante o café da manhã, com um colega de trabalho não cristão, uma vez por semana, durante o almoço, com um novo cristão, a fim de acompanhá-lo uma vez a cada 15 dias para encorajamento mútuo. Seria uma rede incrível de relacionamentos pessoais, oração e leitura da Bíblia. Mais um movimento do que um programa, mas em outro nível. Seria algo profundamente simples e ao alcance de todos. É um pensamento estimulante. Eu creio que, se nós colocássemos em prática isto, eu creio que não só a nossa vida ganharia muito, mas a vida da igreja como um todo se fortaleceria. Às vezes a gente para conversar sobre futebol, falar sobre política, falar sobre um filme, tantas outras coisas, mas nós também precisamos aprender a ter a oportunidade de sentarmos com o nosso irmão em Cristo, seja ele meu marido, ou minha esposa, ou meu colega, quem for, mas ter a oportunidade de aprofundar no estudo e na compreensão da palavra de Deus, né? Agora, como eu disse, às vezes nós damos a desculpa de que nós não temos tanto conhecimento para realizarmos esta tarefa, esse compromisso, essa missão. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, né? Como é que Deus realiza a sua obra? Como é que Deus faz a igreja crescer? Ou o cristianismo se expandir? O Espírito Santo agindo. O Espírito Santo agindo. Em nós. Em nós. E qual é o instrumento que o Espírito Santo usa para agir em nós? A palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra de Cristo. Esse é o instrumento. O instrumento. E é interessante, se você pensar, como é que você veio a Cristo? Como é que você conheceu a Cristo? Em Minas Gerais, nós conhecemos a Cristo porque um dia alguém se dispôs a falar de Cristo para a sua vida. Não foi assim? Alguém que, de repente, geralmente é assim, né? Alguém que se dispôs a compartilhar com você a palavra de Deus. E a gente vê isso claramente na Bíblia também. As pessoas sendo levadas a Cristo por meio da palavra. E olha o que Paulo escreveu aos Romanos.
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, vejam só, há um escritor chamado Edward Bonds, que ele diz assim, que o método que Deus usa para levar as pessoas ao conhecimento de Cristo somos nós, eu e você. Deus usa a cada um de nós para transmitir a sua palavra, para que esta palavra tenha efeito e tenha poder transformador na vida do outro. E aqui é o grande segredo, irmãos. Porque quem converte não somos nós, mas é a palavra de Deus que, quando pregada, aplica no coração do homem incrédulo a fé necessária para que ele creia, para que ele venha a Cristo, para que ele receba a nova vida em Cristo. Então, o poder não está em nós, mas está na palavra que nós pregamos. Então, nós não podemos simplesmente justificar a nossa inércia dizendo, olha, eu não conheço tanto a Bíblia. Não, eu não preciso conhecer a Bíblia. Eu posso aprofundar o meu conhecimento da Bíblia com uma outra pessoa, seja ela mais espiritual do que eu, ou menos espiritual do que eu, mas juntos nós podemos ser transformados e crescer à medida que nós compartilhamos a palavra. É a palavra que produz a fé necessária para que nós caminhemos com Cristo e possamos desenvolver a vida cristã. Então, vejam só, irmãos, à medida que nós nos dispomos a fazer isto, nós vamos ser abençoados e nós vamos crescer, né? Deus realiza a sua obra através de homens que proclamam a sua palavra e que, portanto, são usados por Deus para transformar os outros. Então, eu não preciso ter uma habilidade, eu não preciso ter um curso de teologia para poder pregar a respeito de Cristo e fazer com que o outro conheça Cristo ou que o outro cresça no conhecimento de Cristo. Eu tenho que me dispor a levar esta palavra para que a palavra de Deus possa produzir a transformação necessária, seja para o início de uma nova vida ou para o aprimoramento de uma vida que nós já recebemos em Cristo Jesus. Vejam o que Paulo escreve, né? Então, em que você precisa acreditar a respeito da palavra de Deus para encontrar valor na leitura em duplas? E aí eu separei 3 textos para nós respondermos a esta questão. O primeiro texto está lá em 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o primeiro texto. O que é que nós aprendemos com a leitura deste versículo em relação ao valor da leitura em duplas? O que nós precisamos
crer naquilo que a Bíblia diz para realizarmos isso. O que chama a atenção de você, né, na leitura desse texto, irmãos? Eu tenho que Valeu. primeiro acreditar que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o primeiro fator, né, Débora? Exatamente. Eu creio que essa palavra é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, eu tenho que crer também num outro fator. Que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Ela é útil. Sim, muito bem. Ela é Inspirada útil. pelo próprio Deus. E ela é útil para tornar-te sábio para a salvação. Olha o que Paulo diz. Quem é que nos faz sábios para a salvação? A palavra. Não é o conhecimento que eu tenho, mas é essa palavra. E ela é útil. E aqui é uma progressão. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para treinar naquilo que é reto. A educação, a justiça é essa a ideia. Treinar naquilo que é reto, naquilo que é justo, naquilo que é correto. Né? Eu costumo dizer aqui, a palavra ela me ensina a respeito da salvação de Cristo e eu posso crescer nele. Eu não consigo ler esse texto sem lembrar no Salmo 119 e 105. Salmo 119 e 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A ideia está aqui de repreensão e correção. Lâmpada para os meus pés. Ou seja, a palavra, ela me avalia, ela torna notório aquilo que precisa ser corrigido na minha vida. E é nesse sentido que ela repreende. Mas ela não faz só isso. Ela nos mostra, é luz para o caminho, a correção. Ela mostra o que está errado e nos mostra o que é correto. E aí a gente vai ser treinado na justiça a fim de que nós sejamos habilitados para toda boa obra por Deus. Então, vejam só. O poder está em quem? É na palavra, que salva, que ensina, que repreende, que corrige, que educa o homem de Deus a ser útil na obra do Senhor. Mas ao segundo... Pastor, Oi, fala, Jonathan. quando diz luz para o meu caminho, eu penso para a gente saber em que direção seguir. Isso. Por isso que ela nos corrige. Ela mostra o que está errado e diz assim, ó, o caminho é esse. A trilha é essa. É por aqui que você tem que ir, não por onde você está caminhando aí. Né? Agora, olha esse segundo texto de Paulo aqui a Timóteo. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo de Deus não viva a contender, e sim deva ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O
que é que nós aprendemos aqui deste texto? O que você tira dentro desse contexto que nós estamos trabalhando aqui, irmãos? E chama atenção dentro daquilo que nós estamos falando aqui. Vamos pensar um pouquinho. O que me chama atenção é essa parte do que ele tira do laço do pecado. Sim, Porque eu não lembro aonde, mas fala que nós temos que confessar nossos pecados uns para os outros. sim, Porque às vezes, mesmo sendo cristão, a gente precisa de ajuda para vencer algumas coisas, né? verdade. E é por isso que você precisa desenvolver uma vida de um relacionamento de amizade com alguém, né? Obviamente que nós somos todos irmãos em Cristo, mas existem alguns irmãos que a gente pode desenvolver uma amizade mais íntima, mais profunda, para nos ajudar a enfrentar essas lutas que nós passamos e enfrentamos, sem dúvida. O que mais que nós podemos aprender aí? Me chamou a atenção por essa dualidade, utensílios para a honra e fugir das paixões da mocidade. Então, isso é muito interessante, isso é muito assim, da nossa vida. O cristão, ele tem que ser centrado, ele não pode viver nas suas emoções, e principalmente na mocidade, que a insensatez ali, a falta de maturidade é bem presente. Sem dúvida, né? E é interessante do que você falou, Wesley, é o que me chama assim, que a gente tem que ser útil ao seu possuidor. Você tem sido útil nas mãos de Deus? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente vê a igreja como uma oportunidade apenas de nós sermos abençoados. Eu vou à igreja porque eu quero crescer, eu quero aprender, mas eu preciso ir também para o encontro, para a reunião, para que eu seja útil nas mãos de Deus e possa abençoar o meu irmão. E uma das maneiras que nós podemos ser útil na vida do outro, nas mãos de Deus, é compartilhando a palavra de Deus para que juntos a gente cresça no conhecimento da palavra do nosso Deus. E vejam só um outro texto que eu quero chamar a sua atenção. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha que palavra Paulo dá a Timóteo e que palavra profunda Deus nos fala por meio dele também. Deus quer nos usar na sua obra. E é por isso que ele nos manda pregar a sua palavra a tempo e a fora de tempo. É responsabilidade nossa. Às vezes a gente fala assim, prega a palavra, exorta, repreende. A gente pensa só na evangelização, mas pregar a palavra também é importante para o nosso crescimento. Daí a necessidade de, às vezes, você sentar com alguém, irmão na fé, para que juntos com a leitura vocês possam se desenvolver na vida cristã. E que oportunidade nós temos para realizar
esse trabalho, essa obra. Irmãos, nós não somos capazes. O próprio apóstolo Paulo chegou a dizer: quem é suficiente para estas coisas? A resposta à questão do Paulo é um óbvio não. Ninguém é suficiente. A própria palavra que é. Exatamente. Mas é o poder de Deus em nossas vidas. Né? E eu quero lembrar, olha o que Paulo vai dizer aos Romanos: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Não é o reverendo Walter, não é a Débora, não é a Regina, não é o Vitor, ou qualquer um de nós. O poder de Deus é a palavra, é esse Evangelho que nós proclamamos. E é esse poder que é capaz de fazer com que aqueles que estão mortos nos seus delitos sejam capazes de crer e receber a vida eterna. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, eu quero, com esses estudos simples, mas bem objetivos, estimulá-los a lerem a palavra de Deus. Primeiro individualmente, e depois façam isso com alguém que você possa compartilhar esta palavra, para que haja crescimento, para que haja amadurecimento, para que haja salvação. E eu creio que se nós conseguirmos colocarmos em prática isso, nós estaremos dando um grande passo para o fortalecimento de toda a nossa igreja. Vocês percebem, irmãos, que a gente não precisa fazer muita coisa extraordinárias, coisas fantásticas, coisas simples, como a leitura da palavra de Deus. É um valioso instrumento para que a gente possa produzir crescimento. Na próxima quinta-feira eu quero falar com vocês sobre como é que nós podemos fazer isso. Quero dar umas dicas de como é que nós podemos realizar isso. E como é que funciona uma reunião de duplas na leitura bíblica. São duas questões que eu quero trabalhar com vocês na próxima semana. Ok? Então, que Deus nos abençoe, nos dê graça e que nos use para que sejamos úteis nas suas mãos para o crescimento, o fortalecimento e o aperfeiçoamento da igreja como um todo. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação que você queira fazer? Eu recomendo que depois você compre esse livro e releia, porque é muito simples a leitura, tanto é que eu fiquei muito focado naquilo que o autor disse, porque é muito simples, muito fácil de entender. E o meu objetivo é estimular a igreja de Sapopemba a ser uma igreja, não que nós não sejamos, mas acho que a gente precisa de estímulo cada vez mais para permanecer na palavra e sermos úteis nas suas mãos. Ok? Nós vamos então... Amém. Oi? Amém. Amém. Nós vamos encerrar nossa reunião. Vou pedir para o presbítero Nelson nos dirigir a Deus em oração. Presbítero. Só ligar o microfone, presbítero. Ele desligou a câmera.
Presbítero Nelson não conseguiu ligar o microfone. Agora liguei. Agora foi. Vamos orar com o presbítero Nelson. Santo e eterno Deus, nós te damos graças pela salvação em Cristo Jesus. E nós te damos graças, Senhor, porque estamos vivos. Porque enquanto tantas pessoas estão perdendo suas vidas por aqui, nós estamos vivos graças à tua proteção e à tua presença nas nossas vidas, Senhor. Eterno Deus, damos-te graças porque nesse momento aprendemos um pouco mais da tua santa e bendita palavra, Senhor. E temos certeza que estudar, ler a tua palavra em duplas, com certeza conheceremos muito mais da verdade, da qual sempre nós precisamos conhecer, Senhor. Abençoe cada um de nós que estamos nesse culto a Deus, para que possamos praticar o que aprendemos, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos dirige de acordo com a tua santa e divina vontade, ó Pai. Pedimos para que nos abençoe e nos guarde debaixo do teu paternal cuidado. Pedimos e agradecemos tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Encerrar aqui a gravação.